O regime islâmico está cometendo um dos piores crimes contra a humanidade. Os números que eles te contaram são mentiras. Eles dizem que 12.000 pessoas foram mortas. Isso é completamente falso. Eles mataram mais de 30.000 pessoas. Não haverá mais conversas com vocês. Não vamos mais pedir para vocês se juntarem ao povo. Eu juro, em cada centímetro do solo do Irã, o que faremos com vocês será registrado na história do Irã. Vamos mostrar a vocês em breve. Não teremos misericórdia. Mostraremos uma morte que vocês nunca poderiam ter imaginado. Agradecemos a todos fora do Irã por serem a nossa voz. Nós vemos vocês. Que todos possamos vê-los no Irã em breve. Viva o Irã, viva o rei. Esta não é nem a primeira vez que o Ayatollah Khamenei faz isso. De novo. E de novo. Já se passaram quase 15 dias desde que o apagão nacional da internet começou, mesmo com informações limitadas vazando. As estimativas de mortos variam de alguns milhares a mais de 30.000, dependendo da fonte. Acredita-se que centenas de milhares estejam feridos, mas isso é só o começo. Veja, mesmo que todos os protestos parassem hoje, as mortes não parariam. Porque, como tantas vezes antes, o regime pode agora usar esses protestos como disfarce. Uma desculpa para eliminar completamente as minorias do Irã. Curdos, baluches, árabes, azeris, minorias. O Ayatollah sempre desprezou as minorias que sempre pagaram o preço mais alto nas últimas 4 décadas. Ao final deste vídeo, você vai entender o quão sistemática e deliberada essa violência realmente é. E por quê? Pela primeira vez em décadas, minorias no Irã estão superando diferenças e se unindo para derrubar o regime do Ayatollah. Antes de começarmos, aviso rápido. Vídeos como este podem ser prejudicados pelo algoritmo do YouTube. Se quiser que essa história alcance mais pessoas, inscreva-se. Vamos começar. Você já deve saber que o Irã tem cerca de 99% da população muçulmana. A República Islâmica construiu sua identidade em torno do Islã. E ainda assim, nas últimas 2 semanas, manifestantes incendiaram pelo menos 250 mesquitas em todo o país, sendo mais de 61 apenas em Teherã. A verdadeira questão não é por que as mesquitas queimam, mas como o regime respondeu. O Irã costuma reagir rapidamente quando o Islã é desafiado. Eles chegam até a emitir ameaças de morte, mesmo quando isso acontece no exterior. Mas desta vez, a resposta deles no Irã foi estranhamente seletiva. O presidente e o líder supremo seguem chamando manifestantes de terroristas. E houve violência em vários lugares com pessoas nas ruas. A mídia estatal ainda divulga imagens de mesquitas e corões queimados para provocar indignação religiosa e tentar mudar a opinião pública contra os protestos. Mas não vão mostrar a real brutalidade. Segundo a Reuters, a Guarda Revolucionária Islâmica e outras forças do governo aumentaram o uso de poder de fogo, principalmente em áreas de minorias. Um funcionário iraniano que pediu anonimato por segurança afirmou: os confrontos mais violentos e o maior número de mortos ocorreram em áreas curdas do noroeste. Essas regiões, historicamente, resistiram ao controle de Teherã, e o regime sempre as tratou com crueldade especial. Na província de Ilam, de maioria curda, manifestantes em Malakshari invadiram uma base da Guarda Revolucionária em 3 de janeiro. A Guarda Revolucionária respondeu subindo no telhado e abrindo fogo diretamente contra a multidão. Veja você mesmo. Nós para nos juntarmos ao EI. Pare com isso, pare com isso, pare com isso. Nós não vamos mais nos juntar. Uma testemunha relatou: quem não os viu no telhado pensou que era um ataque aéreo. Pessoas caíram mortas sem entender o que ocorria. Mesmo assim, o massacre não foi suficiente. No dia seguinte, as forças do regime invadiram o principal hospital de Elam, onde estavam os manifestantes feridos. Dispararam gás lacrimogênio no hospital.
Arrombaram portas e agrediram todos, inclusive médicos e enfermeiros, apenas por cuidarem dos feridos. Algo parecido ocorreu dias depois em Sistão, Baluchistão. Na sexta-feira, 9 de janeiro, os fiéis da mesquita Maqui de Zahedin terminaram suas orações e acabaram de sair para as ruas, entoando cantos contra o regime. Mas eles foram imediatamente recebidos com tiros. As forças de segurança já controlavam a área e atiraram contra manifestantes desarmados diante da mesquita, ferindo vários, inclusive mulheres. Esse ataque foi ainda mais perturbador, pois a cidade não havia se recuperado do massacre de sexta-feira, em setembro de 2022. Naquela época, atiradores do regime abriram fogo contra manifestantes baluques pacíficos logo após as orações semanais, matando pelo menos 66 pessoas, incluindo crianças, no local. Mais 16 pessoas morreram nos dias seguintes. Testemunhas relataram que as forças de segurança atiraram dos telhados, mirando em cabeças e peitos dos fiéis. Ao final, pelo menos 82 pessoas haviam perdido a vida. Já em 2019, na cidade de Machar, manifestantes conseguiram controlar suas ruas por um breve período. Em resposta, Teherã decidiu enviar a Guarda Revolucionária Islâmica com veículos blindados e armas pesadas. Nos 4 dias seguintes, a Guarda Revolucionária Islâmica matou dezenas de manifestantes com metralhadoras em caminhões. Depois, relatórios oficiais vazaram que 148 pessoas foram massacradas em Machar e arredores em menos de uma semana. Mas lembre-se disso, esses são apenas os principais incidentes que conseguiram vazar. O mundo raramente vê as centenas de pequenas repressões que ocorrem silenciosamente, longe das câmeras e da mídia internacional. Sempre que os manifestantes ameaçam o regime, Ayatollah Khamenei segue o mesmo roteiro. Os manifestantes deixam de ser cidadãos e logo são vistos como inimigos de Deus, separatistas ou bandidos. É assim que o regime se dá cobertura religiosa e legal para matar. E parece que ele está recorrendo exatamente a essa tática novamente em 2026. Na verdade, os iranianos já observam esse padrão há décadas, quando cidades persas do centro do Irã se rebelam. A resposta costuma envolver tumultos, polícia, gás lacrimogênio, cacetetes, prisões e até munição real. Sei que isso parece brutal, mas não se compara ao que ocorre em outros lugares. Quando os curdos em Javanrud ou os baluques em Zahedin protestam, o regime vai com tudo. Veículos blindados, metralhadoras, bairros inteiros são isolados. Ao longo dos anos, milhares de civis curdos, baluques, árabes e de outras minorias foram mortos nessas repressões localizadas. Imagine viver sob um governo que constantemente procura desculpas religiosas ou de segurança só para justificar atirar contra multidões, contra suas casas, contra bairros onde seus filhos vivem. Se isso acontecesse repetidamente, ano após ano, você provavelmente também pegaria em uma arma. E foi exatamente isso que muitas minorias, especialmente os curdos, fizeram. Por isso, movimentos armados surgiram nessas regiões antes dos protestos atuais. E populações curda e de outras minorias lideram os protestos de 2026. Por que o regime de Khamenei ataca tão ferozmente as minorias? Para entender, é preciso olhar a história. Veja, o Irã é frequentemente considerado uma nação persa. Mas, na realidade, é muito mais diverso do que a maioria das pessoas imagina. Os persas representam apenas cerca de 51% da população. Os azeres túrquicos formam cerca de 24% e são a maior minoria do Irã. Os curdos representam de 8% a 17%. Concentrados principalmente no oeste, os árabes, que vivem principalmente no sudoeste rico em petróleo, representam cerca de 3%, e os baluches no sudeste compõem mais 2%. E isso é só a ponta do iceberg. Você também tem lures, turcomenos, caxikai, turcos, gilaks e mazandaranis. No total, quase metade dos 93 milhões de habitantes do Irã pertence a várias minorias não persas. Essas comunidades vivem há séculos em suas regiões, falando seus idiomas e praticando muitas vezes suas religiões. Por exemplo, a maioria dos curdos e baluches são muçulmanos sunitas, ao contrário da elite persa xiita, e muitos turcomenos também são sunitas. No início do século XX, a monarquia do Irã iniciou um projeto agressivo de construção nacional. O objetivo era criar um Estado persa xiita centralizado.
A diversidade étnica era vista como problema a ser gerenciado, não como realidade a ser respeitada. Línguas minoritárias foram proibidas nas escolas, culturas locais marginalizadas e identidades não persas vistas como desleais ou perigosas. Quando o Shah caiu em 1979, muitos grupos minoritários acreditaram que as coisas poderiam mudar. Curdos, árabes, baluches e turcomenos apoiaram ativamente a revolução em muitas regiões. Eles acreditaram nas palavras do Ayatollah Khamenei, quando ele falou sobre fraternidade islâmica e justiça. Muitos esperavam que o novo sistema reconhecesse seus direitos culturais, permitisse governança local ou deixasse de tratá-los como cidadãos de segunda classe. Mas essa esperança logo desmoronou. A ideologia revolucionária da República Islâmica rejeitou completamente o federalismo, rejeitou a autonomia cultural e rejeitou o pluralismo secular. Khomeini e seu círculo íntimo viam o Irã como uma única nação, sob uma única autoridade religiosa, governada a partir do centro. Desde o início, democracia e direitos das minorias não faziam parte desse projeto. Khomeini rapidamente se voltou contra as minorias que o apoiaram. Líderes curdos que pediram autonomia ou recusaram apoiar a nova Constituição Islâmica foram logo rotulados como traidores. Em agosto de 1979, apenas 6 meses após assumir o poder, Khomeini literalmente declarou uma jihad contra a população curda do Irã. E ele fez isso enquanto as negociações com os representantes curdos ainda estavam tecnicamente em andamento. Essa decisão desencadeou o que ficou conhecido como a Guerra do Kurdistão, que durou de 1979 a 1983. A Guarda Revolucionária e o Exército Regular lançaram operações em grande escala por todas as regiões curdas. Cidades e vilarejos foram bombardeados, cercados e esvaziados. Áreas inteiras foram despovoadas. Quando os combates diminuíram, estima-se que 10.000 curdos iranianos haviam sido mortos, e isso sem contar aqueles que foram posteriormente executados na prisão. Para comandar a repressão, o regime enviou um clérigo ao Kurdistão que ficou infame como o juiz Carrasco. Sabe qual era a especialidade dele? Se pensou que ele condenou milhares de curdos à morte em julgamentos rápidos de poucos minutos, acertou. Foram criados tribunais revolucionários, onde os julgamentos muitas vezes duravam apenas alguns minutos. Os réus não tinham advogados, não havia acusações reais, nem possibilidade de apelação. Milhares de curdos foram condenados à morte nesses julgamentos em massa em Sanandaj e Mahabad. As execuções eram tão frequentes que pelotões de fuzilamento atuavam sem pausa por muito tempo. O trauma foi tão severo, as feridas tão profundas, que mesmo depois que a principal resistência armada foi esmagada, o horror permaneceu por gerações. Anos depois, um relatório da Human Rights Watch revelou que o Estado destruiu deliberadamente mais de 271 vilarejos curdos durante e após a Guerra do Kurdistão. E ainda assim, ao invés de suavizar sua postura após reprimir a revolta, o regime institucionalizou essa brutalidade. Porque apenas uma década após a principal insurgência curda, o governo do Irã lançou outra campanha militar contra os curdos remanescentes. Mais de 100 vilarejos foram bombardeados e 200.000 soldados impuseram lei marcial absoluta, 24 horas por dia. Você não imaginaria até onde a Guarda Revolucionária foi para justificar massacres de minorias. Por exemplo, durante a brutal guerra Irã-Iraque dos anos 1980, as minorias eram suspeitas sem qualquer evidência real. A máquina de propaganda de Teherã frequentemente acusava ativistas curdos e árabes de conspirarem com Saddam Hussein ou potências ocidentais, usando essa paranoia para justificar repressões mais brutais. A maioria dos baluches, sunitas que vivem perto das fronteiras com Paquistão e Afeganistão, era vista como ameaça à segurança. Muitos ativistas baluches e até líderes religiosos sunitas sem envolvimento político foram presos ou executados sob acusações vagas relacionadas ao contrabando ou à chamada segurança nacional. E então, havia a comunidade Bahá'í, que enfrentou uma perseguição especialmente cruel. Mais de 200 Bahá'ís foram executados nos anos 1980 simplesmente por causa de sua fé. Os sobreviventes foram sistematicamente privados de educação, emprego e direitos legais após o regime declarar sua religião ilegítima. E durante tudo isso, Ali Khamenei esteve lá desde o início. Primeiro como um clérigo sênior após a Revolução, depois como presidente durante a maior parte dos anos 80 e finalmente como líder supremo de 1989 até hoje.
Mas talvez 2026 seja o ano em que Khamenei pague o preço por décadas de derramamento de sangue, porque agora as forças curdas estão rapidamente se tornando seu pior pesadelo. Diferente dos anteriores, esses protestos não começaram como revolta étnica, mas sim pelo colapso econômico, como muitas revoltas. No fim de dezembro de 2025, a moeda iraniana despencava, os preços subiam e a vida se tornava insuportável para grande parte da população. Principais bazares fecharam, milhares foram às ruas e grandes cidades aderiram ao movimento em poucos dias, logo no início. No início, as regiões de minorias apenas observavam de fora, não por indiferença, mas por lembrarem do que ocorreu nas vezes anteriores. Curdos, baluches e árabes se levantaram várias vezes ao longo dos anos, mas sempre foram duramente reprimidos. Enquanto o restante do país só observava, não havia razão para crer que seria diferente desta vez. Mas os protestos não perderam força, eles se espalharam como fogo e, eventualmente, cruzaram um limite. O que começou como uma revolta econômica se transformou em um desafio nacional ao próprio regime. E, uma vez que isso aconteceu, as áreas curdas foram das primeiras a se juntar totalmente ao levante. Em 3 de janeiro de 2026, protestos eclodiram na cidade curda de Malakshiri, na província de Elam. Os moradores já estavam em greve devido à pobreza e à discriminação étnica. Quando as forças do regime invadiram o principal hospital de Elam e atacaram manifestantes feridos no dia seguinte, a revolta aumentou ainda mais. Ao presenciar essa brutalidade, a província vizinha de Kermanshah uniu-se prontamente com protestos. Os protestos começaram em bairros pobres, como Daradretz, onde a raiva contra o descaso econômico enraizado e a injustiça étnica já fervia há anos. Veio o momento que o regime mais teme que os protestos de rua. Em 11 de janeiro de 2026, uma declaração conjunta foi divulgada em nome de uma coalizão que representa 19 diferentes grupos étnicos e organizações de minorias em todo o Irã. Nada assim jamais ocorreu na história moderna do Irã, seja na monarquia ou após a Revolução. Representantes falando em nome de curdos, baluches, awazes, árabes, azíris, turcomenos, caxikai, luris e outros apoiaram coletivamente a revolta. Eles também pediram a queda da República Islâmica e a criação de um novo sistema político com direitos iguais para todas as etnias. Veja, isso era o que o regime islâmico mais temia há décadas. Teherã buscava manter a maioria persa desconfiada das demandas e reprimir brutalmente as minorias. O regime islâmico dividiu o país ao ponto de impedir a unidade, mas exagerou na dose. Agora, comunidades minoritárias não só participam dos protestos, mas também os moldam, organizam e lideram em várias áreas. Por isso, a repressão é tão extrema. O Estado já não consegue esconder as evidências. O sangue toma as ruas mais rápido do que as autoridades limpam. Necrotérios estão lotados. Corpos se acumulam do lado de fora, selados em sacos pretos, empilhados ou guardados em caminhões refrigerados por falta de espaço. Nesse contexto, os protestos começaram a ultrapassar mais um limite. O Partido da Liberdade do Kurdistão, PAK, foi o primeiro a reivindicar operações armadas desde o início dos protestos e da repressão, segundo declarações do grupo. Quando o IRGC atirou na multidão, os combatentes reagiram. Veja o que uma liderança sênior do PAK disse em entrevista no norte do Iraque. Ao saber que o IRGC atirava nos manifestantes, nossas unidades em Ilan, Kerman, Shah e Firasku realizaram operações armadas e causaram danos significativos às forças do regime. E, aliás, o PAK não é um grupo de civis pegando rifles por desespero. Muitos peshmerga ganharam experiência real lutando contra o ISIS, aprendendo a atuar como pequenas unidades móveis sob fogo. Essa experiência de guerrilha é o que as tropas do Irã enfrentam agora. Vendo isso, até mesmo os militantes baluchis da província sudeste de Sistão e Baluchistão decidiram se juntar à luta. Semanas antes dos protestos, várias facções insurgentes sunitas baluchis já haviam se unido sob a nova organização Frente Mubarizum. Não só isso, mas também avisaram que iriam revidar. No mesmo dia, 10 de dezembro de 2025, a Frente Baluchi emboscou uma base da Guarda Revolucionária perto de Kashi, matando ao menos 4 soldados e ferindo outros. Esses combatentes se reuniram novamente em 7 e 10 de janeiro, atacando comboios da polícia do regime, em resposta aos massacres de manifestantes desarmados que citei no início do vídeo. Inferno.
Até mesmo manifestantes comuns estão começando a revidar de maneiras que eram impensáveis há alguns anos. Na cidade ocidental de Elam, por exemplo, um coronel da Guarda Revolucionária Islâmica foi supostamente espancado até a morte por uma multidão enfurecida em 12 de janeiro. Esses são atos espontâneos de autodefesa, nascidos de pura fúria e desespero. Mas, para o regime, eles são a desculpa perfeita para reforçar a narrativa terrorista separatista. Oficiais de Khamenei logo apontaram os incidentes como evidência de insurgentes estrangeiros por trás dos distúrbios. A mídia estatal, especialmente a Tasnim News, porta-voz da Guarda Revolucionária, alertou que facções curdas iniciaram a fase de campo da guerra contra o Estado. A Fars News foi ainda mais longe, alegando que o PJAK, outro grupo militante curdo, havia matado 8 membros da Guarda Revolucionária em Kermanshah e alvejado um policial em Elam. O PJAK não confirmou publicamente nenhum ataque, mas Teherã está visivelmente abalada ao admitir grandes perdas. Pela primeira vez em décadas, as tropas de elite de Teherã não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um funcionário iraniano sob anonimato admitiu que o regime luta em 2 frentes, contra manifestantes e rebeldes armados, o que faz disso um cenário de pior caso que continua piorando. Recentemente, a Reuters divulgou em 14 de janeiro que grupos separatistas curdos armados tentaram cruzar do Irã ao Iraque, conforme avaliações de segurança vazadas. Até os serviços de inteligência da Turquia alertaram a Guarda Revolucionária Iraniana sobre a concentração de unidades curdas na fronteira. Nada disso indica que o regime está perto do colapso. Por ora, não está. Mas Teherã já não pode confiar só no terror para reprimir dissidentes. As minorias do Irã fazem o regime temê-las. Algo aterrorizante para uma república islâmica fundada na intimidação dos mais fracos. Um dos problemas de vídeos como estes, que mostram muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada os anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão enfrentando e tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e foi por isso que lançamos nossa própria plataforma, Business Basics. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que mostramos. O site é financiado pelo seu apoio, não por anúncios. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, e você quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, então com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code na tela. Ao entrar, assista a todo o conteúdo já disponível e aos vídeos futuros. Você também apoia nossa cobertura e canal, então muito obrigado. Meu nome é Sam e até o próximo vídeo.